Olá, meu aluno concursando. Hoje nós vamos trabalhar um tema de suma importância, um tema obrigatório em todas as questões que envolvem a administração pública, em todas as questões de direito administrativo previstas em provas da CESP-UNB, ESAF, FCC, Sesgran-Rio, FUNRIO e diversas outras bancas. A Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, ela é prevista como os casos de desonestidade administrativa. Ela está prevista, a improbidade administrativa, no artigo 37, parágrafo 4º, onde diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. O texto de lei é uma norma constitucional, só que essa norma constitucional foi corroborada, foi transposta em uma lei, a Lei 8.429 de 92. Lá é dado os atos de improbidade em espécies, e você vai ver aqui como funciona. Lembrando que a improbidade administrativa está intimamente ligada ao princípio constitucional explícito da moralidade, aonde nós temos como dever de todo administrador público ser probo, ser honesto. Os atos de improbidade administrativa são os atos de desonestidade administrativa, aonde você está vinculado pelo artigo 37 da Constituição Federal, que é de observância obrigatória para toda administração pública, certos atos de moralidade, de probidade. Começando a análise da Lei 8.429 de 92, vamos partir para as modalidades, ou seja, formas que você pode cometer improbidade administrativa. Vamos tratar aqui das formas que você pode ser desonesto. Você tem 3 formas de ser desonesto pela 8.429 de 92. Você pode cometer ato de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º. Prejuízo ao erário, previsto no artigo 10, e atos que atentem aos princípios da administração pública. O rol não é taxativo, o rol é meramente exemplificativo, ou seja, você tem atos que importam enriquecimento ilícito e um rol de atos ali. Você tem discriminado lá que receber vantagem indevida no exercício da função é improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Só que aquilo ali pode ser feito outras situações que o juiz, no caso concreto, analisa e diz que é improbidade administrativa. Por exemplo, se você estiver trabalhando num sistema penitenciário e for acusado de torturar um preso, olha só, você é um servidor público, você está afeta ao artigo 37 da Constituição. E se você for acusado de torturar um preso, por exemplo, trabalhando no exercício da função, não tem lugar nenhum dentro da Lei 8.429 que está colocando esse ato seu de torturar como sendo ato de improbidade. Contudo, o juiz, no caso concreto, ele pode sim, nada impede a ele que classifique aquele seu ato como sendo improbidade, mesmo não estando previsto na lei. Isso é possível porque os atos de improbidade administrativa, seja enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública, são todas as 3 modalidades classificadas como rol exemplificativo. Rol exemplificativo são situações que podem ser extensivas de acordo com a análise do Poder Judiciário. Lembrando também que é fácil, você não precisa decorar cada um dos itens ali, aqueles itens que causam enriquecimento ilícito ou que causam prejuízo ao erário. Eu vou ensinar um macete para você que está em casa estudando. Você vai dizer o seguinte, que tudo que você fizer na administração pública e ficar para você, colocar no seu bolso, você acrescentar ao seu patrimônio de forma indevida, vai ser enriquecimento ilícito. Receber, perceber, qualquer um desses verbos vai ser classificado como improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. E se você estiver trabalhando, estiver na qualidade de administração pública. Eu vou pegar um exemplo claro que você vai entender. Imagine que você seja um policial rodoviário federal, esteja trabalhando na rodovia e que você pegue R$50 de um particular. Opa, se você pegou o dinheiro no exercício da função, você está sendo desonesto.
Você feriu o princípio da moralidade, você feriu o dever de probidade, você está sendo improbo, vai cair na lei de improbidade administrativa, que é a 8.429 de 92. Mas se você pegou o dinheiro, enfiou no seu bolso e acrescentou no seu patrimônio de forma irregular, você está cometendo enriquecimento ilícito. Agora, se você cometer qualquer tipo de ato e, por exemplo, não acrescente ao seu patrimônio, mas cause prejuízo ao erário, você vai estar cometendo improbidade administrativa na modalidade prejuízo ao erário. Imagine a seguinte situação hipotética. Você é secretário de obras de determinado município. Até às 5 da tarde, você pode usar a máquina da prefeitura para arrumar a rua de estrada de chão, a rua pública. Quando chega por volta das 5, 5h30, quando já acabou o serviço, você, para fazer aquela média com o amigo, coloca o maquinário dentro da fazenda do seu amigo e conserta a rodovia dele, a rua do amigo, a rua interna da fazenda, área particular. E você diz para ele o seguinte: olha, meu amigo, eu não quero causar prejuízo para a administração. Você pode usar a máquina, mas você encha o tanque, lave a máquina e coloque ela no mesmo lugar para ela ser trabalhada amanhã. Eu pergunto para você, nessa situação, houve improbidade administrativa? Eu afirmo para você que houve. Não pode não ter havido o prejuízo patrimonial, porque ele restituiu tanto o combustível, assim como lavou o equipamento. Só que o prejuízo ao erário foi moral, foi ferido o princípio da moralidade. Improbidade administrativa nos atos que cometam prejuízo ao erário. Agora, atos que atentem contra os princípios da administração pública são um rol bem aberto. Ali, por exemplo, se você negar fé a documento público, se você fraudar a licitude de concurso público, todas essas situações você vai entrar nos princípios que regem a administração pública. Então, matamos aí as modalidades. Você pode ser desonesto, ou seja, cometer improbidade administrativa de 3 formas. Primeira forma, enriquecimento ilícito. Segunda forma, prejuízo ao erário. E terceira forma, atos que atentem contra os princípios da administração pública. Vamos tratar agora das instâncias. Você pode responder tanto administrativa, como civil, como penalmente pelo ato cometido. Só que a lei de improbidade administrativa, ela não trata, em regra, de normas criminais. Ela não tem natureza penal. Ela tem natureza administrativa, civil e política. Porque através da improbidade administrativa para o servidor público, gera a demissão, pode gerar o ressarcimento erário, o pagamento de multa e pode gerar a suspensão dos direitos políticos. Então, a natureza da lei de improbidade administrativa é administrativa, civil e política. Não existe natureza penal. Aí eu pergunto para você, porque a sua prova vai me perguntar, a lei 8.429 de 92 trata de crime? Eu digo para você, ela só trata de crime se for em uma exceção. A regra é que ela não tem natureza criminal, mas ela trata de crime sim, para o particular, jamais para o servidor público. O servidor público pode responder pelo mesmo ato dentro da esfera administrativa na improbidade, mas ele, para a esfera penal, vai responder independentemente, porque as esferas são independentes. Vamos ao exemplo. Imagina que eu sou o vizinho de um servidor público e eu sei que esse servidor público ganhou na Loteria Federal. E eu chego ao Ministério Público e digo ao promotor, olha promotor, o meu vizinho é policial rodoviário federal e o meu vizinho está com um patrimônio de 4 milhões de reais. Completamente distorcido e inviável pelo que ele ganha na administração. O promotor de justiça vai dar início a uma ação de improbidade administrativa por uma representação falsa da minha parte. E eu sabia que essa representação era falsa. Então, lá no artigo 19 da Lei 8.429 de 92, se o particular saber falsamente que o servidor público, ele acusa falsamente o servidor público de ter cometido improbidade administrativa, ele sim, o particular, vai responder por crime. É a única forma que a Lei 8.429 de 92, que trata de improbidade administrativa, trata de crime. A regra é que a lei tem natureza administrativa, civil e constitucional, ou natureza administrativa, civil e política. Então matamos aí as instâncias. Vamos passar agora para os efeitos da lei. O primeiro efeito da lei é que gera a suspensão dos direitos políticos.
Lembrando que para gerar a suspensão dos direitos políticos nessa lei, obrigatoriamente tem que haver o trânsito em julgado, ou seja, não couber mais recursos. Pode também dar a perda da função pública, também necessita do trânsito em julgado. Lembrando que a perda da função pública é a demissão do servidor. Aí a gente vai ter que fazer um anexo lá na Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Lá no artigo 132, a improbidade administrativa é previsto como modalidade de demissão e demissão a bem do Serviço Público Federal. Se você for demitido com base nesse artigo, jamais você retorna ao Serviço Público Federal. Dá também a indisponibilidade de bens. Lembrando que a indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar, não é penalidade. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário, essas são modalidades, sim, de penalidades. Lembrando que a indisponibilidade de bens é medida cautelar. O que é indisponibilidade de bens? Vamos dar um exemplo prático. Imagina que eu sou um policial e eu peguei muito dinheiro. Eu peguei dinheiro que é proveniente de um assalto ao banco. Ou seja, o dinheiro era para ser apreendido e eu levei para minha casa. Eu estou com 2, 3, 4 milhões de reais. O que acontece? Eu cometi um ato de enriquecimento ilícito, fui desonesto e acrescentou ao meu patrimônio. O Ministério Público, mesmo antes de dar início à ação de improbidade administrativa, pode dar tanto o arresto como o sequestro de meus bens, ou seja, indisponibiliza todos os bens para qualquer finalidade. Eu não posso vender, eu não posso alugar, eu não posso manipular os bens. Eu vou dar a diferença para você entre arresto e sequestro. O sequestro, ele pega o bem individualizado. É como se fosse uma varinha e eu puxo um peixinho por vez. O arresto é quando eu jogo uma tarrafa e eu pego todos os bens de uma vez só. Então, o sequestro e o arresto, que são classificados como indisponibilidade de bens, ou seja, medida cautelar, pode ser dado até mesmo antes do início da ação. O ressarcimento ao erário é medida civil da Lei 8.429, de 92. É ali que você, que é servidor público, se cometeu o ato de improbidade administrativa, vai ser obrigado a ressarcir o prejuízo aos cofres públicos. Lembrando que se for você que causou o prejuízo, isso aí é imprescritível. O prejuízo é imprescritível, jamais vai prescrever. Pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, que ainda assim você vai ter a dívida com o erário. Se você, por exemplo, for demitido, a partir do ato de demissão, você tem 60 dias para ressarcir integralmente o valor do prejuízo aos cofres públicos. Do contrário, você entra em dívida ativa. Isso está vinculado à Lei 8.112 de 90. Vamos tratar das punições. Acompanhe comigo nesse quadro as modalidades de punição. Nós temos aí enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Dentro dessa modalidade, nós temos a suspensão dos direitos políticos. Você pode reparar no quadro que a suspensão dos direitos políticos, ela tem o tempo máximo, o maior tempo de suspensão dado no enriquecimento ilícito, que é de 8 a 10 anos. Nós temos no prejuízo ao erário o tempo de suspensão dos direitos políticos, que varia de 5 a 8 anos. E nós temos também, nos atos que atentem contra os princípios da administração pública, que o prazo é de 3 a 5 anos. Dessa modalidade, que é a suspensão dos direitos políticos, que nós podemos classificar como sendo de cunho constitucional, como sendo o mais grave. Então, temos também que na Lei de Improbidade Administrativa, os atos que importam enriquecimento ilícito são os mais graves da lei. Temos também agora a multa civil que você é obrigado a pagar. Você pode sofrer no enriquecimento ilícito uma multa de até 3 vezes o valor do prejuízo que você causou, ou do valor do enriquecimento que você teve. Por exemplo, se você tem um prédio e você gastou 2 milhões de reais naquele prédio e isso foi fruto da improbidade, você pode ser obrigado a pagar até 6 milhões de reais, ou seja, até 3 vezes o valor do seu enriquecimento. Se você causou prejuízo ao erário, você pode ser obrigado a pagar até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Se o prejuízo que você causou à administração pública estava comportando na casa de 1 milhão de reais, você pode ser obrigado a pagar até 2 vezes esse valor, ou seja, 2 milhões de reais. Se você tiver nos
atos que atentem contra os princípios da administração pública, você pode receber uma multa civil de até 100 vezes o valor da sua remuneração. Se você, por exemplo, é um servidor público federal e ganha R$10.000, você vai ser obrigado a pagar um valor até 100 vezes o valor da sua remuneração. Temos também os atos de punição que geram a proibição de contratação com a administração pública. Por exemplo, você foi demitido, era um policial rodoviário federal, você ficou fora da administração e você criou uma empresa. Você fica por esses prazos que está no seu quadro aí, proibido de contratar, ou seja, proibido de licitar com a administração, porque o contrato administrativo se dá após a licitação. Os prazos são para enriquecimento ilícito de 10, para o prejuízo erário de 5 e para os atos que atentem contra os princípios da administração pública de 3 anos. Então você acabou de ver aí o quadro das penalidades. Esses quadros dessas punições são fáceis de você gravar. Para isso, você precisa concatenar as ideias e não confundir. Por exemplo, ele pode inverter, dar um caso de improbidade administrativa e inverter os prazos. Então, nas questões, você tem que gravar esse quadro. Vamos agora passar para os sujeitos ativos para a propositura da ação. Quem é o dono da ação na improbidade administrativa? Na própria lei de improbidade diz que qualquer do povo, qualquer cidadão pode representar. É o direito de representação que está no artigo 5º da Constituição Federal. Esse todo o popular, qualquer civil pode representar. Contudo, para o ato de improbidade administrativa, para a propositura da ação, que é totalmente diferente da representação, somente 2 pessoas podem propor essa ação: o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Lembrando que se a pessoa jurídica, que é a União, por exemplo, for a dona da ação, ela propôs a ação, obrigatoriamente o Ministério Público, que é o fiscal da lei, tem que andar junto na propositura da ação de improbidade administrativa. Que, na verdade, essa ação tem natureza administrativa e civil. Vamos passar agora para o sujeito passivo da ação de improbidade administrativa. Quem pode sofrer a ação de improbidade administrativa? Bem, toda administração pública direta ou indireta. União, Estado, DF, município, e também as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas pessoas, componentes da administração pública direta ou indireta, podem ser o polo passivo, ou seja, elas podem sofrer a ação de improbidade. Um exemplo é quando você, por exemplo, tem um policial rodoviário federal que está trabalhando para a administração pública direta. Quem é o sujeito passivo? Quem é a vítima da ação de improbidade? Nessa situação é a administração da União. Também pode sofrer a improbidade administrativa aquela pessoa, permissionário ou concessionário, que receba mais de 50% da receita anual vinda de um órgão, vindo de uma pessoa jurídica da administração pública. Agora, se qualquer pessoa, seja concessionário ou permissionário de serviço público, estiver recebendo menos de 50% da receita anual dos cofres públicos, ali você também poderá punir o agente que comete improbidade administrativa. Contudo, a punição será aplicada somente na modalidade patrimonial. Você não aplicará nele, por exemplo, uma suspensão dos direitos políticos ou a perda da função pública. Somente proibição de contratar e também as multas que você viu naquela tabela que a gente tratou. Colocando aí agora, vamos ver quem pode ser sujeito ativo dessa ação. O sujeito ativo dessa ação é o agente público. O particular pode cometer improbidade, mas para isso tem que estar intimamente ligado com o agente público. A pessoa que induz a partir de um agente público ou pratica junto não pode ser isolado. Ou de qualquer forma beneficia-se com a ação do agente, responderá na ação de improbidade. Lembrando que para cometer a improbidade administrativa, o agente público tem que estar presente. O particular não pode cometer improbidade diretamente. Um exemplo. Imagine que um policial rodoviário federal está trabalhando na rodovia e ele fique durante o dia inteiro pegando dinheiro, ou seja, está sendo desonesto, cometendo improbidade. No final da tarde, ele junta aquele dinheiro, vá do outro lado da rua e entregue para o dono de um botequim. Chega e fala com ele: olha, segura esse dinheiro aqui que eu estou com medo da corregedoria. Fique com esse dinheiro que eu dou 10% desse valor para você.
O particular viu, tinha ciência do ato de improbidade do policial, que é um servidor público, que é um agente público. Então, nessa situação, como ele induziu ou se beneficiou ou de qualquer outra forma estava ligado ao agente, o ato de improbidade administrativa estará estendido ao particular. Então, o particular não pode cometer de forma alguma isoladamente o ato de improbidade. Eles têm que estar de alguma forma ligados ao agente público. Não estão sujeitos à Lei 8.429 de 92. A vedação expressa dessa lei é dado de todas as formas. Eu posso dizer para você que não está sujeito à lei qualquer tipo de benefício. Transação, acordo, conciliação ou juizado especial. De forma alguma, você pode beneficiar o autor da lei de improbidade administrativa. Se o autor cometeu um ato de improbidade, você não pode, por exemplo, jogar ele no juizado especial, que é o juizado especial cível de pequenas causas. Tampouco ele vai responder ou ter algum tipo de benefício na lei. A lei veda tudo. Essa lei ela é taxativa, ela proíbe qualquer tipo de transação. A prescrição administrativa se dá quando ocorre a perda do poder de punir da administração pública. Ela pode se dar de 3 situações distintas. Nós utilizamos a prescrição de uma forma para cargos comissionados, ou seja, cargos em comissão, aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Damos também para o titular de cargo ou emprego público e também em caso de demissão. Vamos trabalhar a primeira modalidade, que é a modalidade de cargos comissionados. Os cargos em comissão, a prescrição se dá 5 anos, mas essa prescrição de 5 anos é contada após que o servidor público abandona, larga ou ele sai do cargo em comissão que ele está trabalhando. Por exemplo, o ministro da Justiça, ele tem um cargo em comissão. Se ele cometer um ato de improbidade administrativa, o prazo de 5 anos irá começar a contar a partir do momento que ele sai do cargo em comissão. Ele saiu da função comissionada, do cargo em comissão, a partir dali são 5 anos contados para se dar a prescrição. No caso de titular ou emprego público, se dá no mesmo prazo de demissão. Ou seja, o prazo de demissão, no caso do servidor que está regido pela 8.112 de 90, ele é de 5 anos. Mas é de 5 anos contada da data que a administração toma ciência do fato. Temos que tomar cuidado, porque no caso de demissão na 8.112 de 90, ocorre 2 tipos de prescrição. Uma prescrição para faltas administrativas, que é 5 anos a partir do conhecimento do fato da administração. E também em caso de crime, que vai... Porque a falta administrativa, ela pode estar coadunada com crime. Por exemplo, no artigo 132, tem a previsão da demissão do servidor que comete crime contra a administração pública. Nesse caso, a prescrição, nesse caso de demissão, vai contar no mesmo prazo da prescrição do crime. Agora, são imprescritíveis quanto ao prejuízo civil se ele for causado ao agente. Ou seja, não há prescrição para ressarcimento ao erário, para pagar o erário. Mas esse ressarcimento é imprescritível somente quando o autor for o causador do dano. Vamos passar agora para a aplicação da lei. Olha, essa aplicação da lei, ela independe de 2 fatores. Primeiro fator, a ocorrência do dano. Segundo fator, a aprovação das contas pelo Conselho ou tribunais, ou seja, a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União, se você estiver vinculado à União. Um bom exemplo é o seguinte: imagina que você está trabalhando como secretário de obras do município. Imagine que você está com a máquina para arrumar a rodovia, a pista de estrada de chão, e você vai e arruma a pista até as 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, você pega essa máquina e coloca dentro da fazenda de um amigo seu, de um particular. E ele usa aquela máquina. Ele abastece a máquina, lava a máquina, inclusive faz manutenção da máquina. Não houve ocorrência de dano algum para a administração pública. Pelo contrário, você pode pensar que a administração chegou a ganhar. Temos que tomar cuidado, porque não existe a situação de enriquecimento ilícito sem causa da administração. A administração não pode se beneficiar de forma alguma.
E segundo, mesmo que não tenha ocorrido o dano, ainda assim a administração pública teve ferido o princípio mais importante ligado à improbidade administrativa, que é o princípio da moralidade. Lembrando que moralidade está intimamente ligada ao dever de probidade, o dever de ser honesto. Se você fere o dever de ser honesto, você entra na improbidade administrativa, independente da ocorrência de dano. As aprovações das contas pelos conselhos ou tribunais, ou seja, a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União, não é fator para tirar você da lei de improbidade administrativa. Você continuará respondendo pela lei de improbidade. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você é o responsável pelo setor de licitação de determinado órgão público. Imagine que você faça a licitação erroneamente. Imagine que o Tribunal de Contas da União faça uma vistoria e autorize. E aquele procedimento errado vai sim se transformar em improbidade administrativa, inclusive pode alcançar ao representante dos conselhos ou tribunais. Então, a aplicação da lei de improbidade administrativa independe sobremaneira da ocorrência de dano e da aprovação das contas pelos conselhos ou tribunais. Lembrando que para responder na lei de improbidade administrativa, você pode estar tanto na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, você pode estar também nas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, independente da estrutura que ela trabalhe, seja ela prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica, e alcança também os concessionários e permissionários de serviços públicos, sendo que para eles responderem na ação de improbidade administrativa, tem que haver dinheiro público empregado. 50% a mais da receita líquida anual dessas pessoas responderão o agente por qualquer das punições. Menos de 50% da receita anual responderá apenas na situação patrimonial. Agora, meu aluno, ficou claro para você porque nós explodimos a lei de improbidade administrativa em tópicos. Você sabe que o artigo 37, parágrafo 4º, que prevê que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação previsto em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível, é uma norma constitucional que foi detalhadamente explicada na Lei 8.429 de 92. Essa lei que trata dos atos de improbidade administrativa são cobrados em vários tópicos, inclusive no próprio direito constitucional. Então, concatene as ideias dentro das modalidades, os quadros sinótipos são de profundo entendimento, grave os quadros sinótipos, lembrando que os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública são um rol exemplificativo. Não precisa ficar gravando, por exemplo, o artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11º inteiro da lei. É importante também que você faça uma leitura dinâmica de toda a lei. O que eu fiz para você hoje foi explodir a lei em tópicos e fazer um anexo ao artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas a leitura da lei é insubstituível. A lei é pequena, são 2, 3 folhinhas apenas. Faça um resumo, copie toda a matéria no seu caderno, não fique ligado apenas a livros. Fique ligado ao texto da lei, porque isso é que vai fazer você acertar a questão em concurso público.